através dessa alteração de resistência. E aí tem dois tipos de resistores, né? O resistor, o NTC e o PTC, tá? PTC é o coeficiente de temperatura positiva. Ele vai trabalhar da seguinte forma: quando a temperatura aumenta, a resistência dele aumenta. Quando a temperatura diminui, a resistência diminui. De uma forma normal, né? Que é o convencional, porque o calor, até como eu falei no vídeo de medição de tensão, se o fio passa por um local que tem muito calor, ele pode aumentar a resistência dele, porque o calor ele aumenta a resistência, e quando ele esfria diminui. No caso do NTC já é diferente. Quando aquece, a resistência diminui, e quando esfria, a resistência aumenta. Então são características diferentes, mas o princípio de se medir a resistência e de trabalho é o mesmo. Ele vai informar a temperatura através da variação da resistência. Bom pessoal, agora a gente vai fazer a medição de outro componente aqui que ele usa resistência também. Esse componente é a sonda lambda, né? Que é o sensor de oxigênio que vai no escapamento. Isso aqui tem na moto, né? Que tem injeção eletrônica. Tem no carro também da mesma forma. Tem carro que tem duas sondas. A gente sabe que no carro lá vai ter o catalisador, né? Que ele vai filtrar os gases do escapamento, que é para não sair os gases nocivos diretamente para o ambiente. Então ele tem um filtro. Aí alguns carros vai ter uma sonda antes e uma depois. Essa depois ela fica monitorando se esse filtro está funcionando, tá? Ela fica monitorando. Geralmente ela vai trabalhar com um sinal mais lento. A que fica depois do filtro vai trabalhar com um sinal mais lento do que a primeira, né? Se ela está trabalhando na mesma velocidade da primeira, as duas trabalhando com um sinal bem parecido na mesma velocidade, basicamente isso vai significar que o filtro, o catalisador está ruim. No caso, como é que ela trabalha? É um sensor, ele fica monitorando a passagem do teor de oxigênio aqui. E aí, se tem muito oxigênio saindo nos gases do escapamento, significa que a quantidade de combustível que está sendo injetada não está sendo ideal para queimar junto com o oxigênio lá. Então está sobrando muito oxigênio. Aí a gente diz que a mistura está pobre, ou seja, está pobre de combustível. No caso, se tiver saindo muito pouco oxigênio, ela também detecta, informa um módulo de injeção, e aí o módulo de injeção interpreta que ele está injetando muito combustível para aquela quantidade de ar, tá? E aí ele diminui o tempo de injeção, né? Começa a injetar menos combustível, que é para poder, ele fica todo tempo buscando um equilíbrio ali, para que a quantidade de combustível seja ideal para aquela quantidade de ar, entendeu? Só que como tem diversos fatores aqui, né? Então é difícil atingir um valor perfeito, então ele fica sempre ali tentando buscar esse equilíbrio, aí fica alterando lá. Se você bota um scanner, por exemplo, no carro, você vai perceber que a sonda ela fica oscilando, o sinal dela parece uma ondazinha assim, uma onda senoidal, né, que se chama, né? Ficava fazendo assim, ó, ela fica oscilando entre rico, pobre, rico, pobre. Esse é o trabalho da sonda lambda, tá? Então ela tem um resistor, né, para aquecer ela, para que ela atinja a temperatura de trabalho dela mais rápido, porque ela é um sensor que trabalha aí na faixa entre 250 e 300 graus, ela começa a transmitir o sinal dela, tá? E aí ela tem uma resistência, lembra que eu falei que a resistência ela tem essa característica de esquentar, né? De aquecer, então aqui ela funciona como um aquecedor, tá? Sem essa resistência, a sonda lambda demora a aquecer e como consequência o sinal dela demora a chegar no módulo, né? Ele demora a ser transmitido. Isso aí no carro, por exemplo, ele detecta que o tempo do sinal da sonda não tá, já atingiu, mas ela não está enviando o sinal. Então ele pode acender a pilota da injeção para informar que tem uma falha na sonda, né? Na moto eu creio que não deve ser diferente também, tá? Então a gente vai medir aqui a resistência da sonda lambda. Se você for perceber, você vai ver que tem dois fios pretos, tá? Aí tem um fio branco com azul. Eu fiz a medição nesse par aqui, que são os fios pretos, e somente neles que eu encontrei um valor de resistência, tá? Nos outros dois eu não encontrei nada. Beleza? Então assim, ó,
aqui o fio preto, né? Vou colocar um terminal aqui, outro aqui. E aí você vai olhar lá na tela do multímetro, ó, dando uma alteração lá de resistência. 68 mega ohms. Eu tô achando muita resistência, tá? Geralmente a gente vai encontrar essa resistência aqui no carro 12 ohms, tá? Ali tá como se fosse ali 80 milhões de ohms, tá? Uma resistência muito elevada. Essa moto ela tá até com a luz de injeção acendendo por um tempo, depois apaga, né? Depois que eu tô com o motor funcionando por um tempo, ela apaga. De repente até seja uma falha relativa à resistência da sonda, né? Porque a sonda, como eu falei, ela tem resistência para aquecer, para ela atingir a temperatura de trabalho. Se ela não atinge, a luz da injeção acende. Mas digamos que depois de um tempo o motor está funcionando, né? Ela aquece e a luz da injeção apaga porque ela começa a enviar o sinal normal. Pode ser, né? Não estou dizendo que seja, ó. Os outros dois fios eu meço a resistência lá, ó, não dá nada, tá? E agora, como é que eu tenho certeza se esses dois aqui são os fios da resistência mesmo, esses pretos? Tem um modo da gente saber também.